Olá, investidores, muito boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou Danilo Zanini, eu sou analista da XP Investimentos e eu vou comentar com vocês aí as principais movimentações que tivemos ao longo do pregão. Vou fazer as nossas atualizações, mostrar o resultado da nossa carteira, vou mostrar para vocês as nossas atualizações em swing trade e o que nós realizamos de day trade no pregão do dia de hoje. E posteriormente a isso eu vou mostrar para vocês alguns ativos em que nós separamos para poder acompanhar no próximo pregão. Então, começando aqui, antes de mais nada, mostrando os nossos resultados, tá certo? Então a carteira Arena do Investidor, ela começou a semana, começou o dia hoje subindo 0,3, né? E posteriormente pesou bem, o mercado deu uma batida e acabou estopando o CSN e a carteira está caindo 1% ao longo da semana. Seguimos posicionados. Hoje nós finalizamos aqui 4 operações, tá? Na realidade foi finalizado ontem a operação de stop loss em Alpa 4. Hoje finalizamos aqui Even 3 e BVMF no stop loss. Iniciamos uma operação hoje, no início da manhã, tá? Em compra de milho, porém já estopou também a operação. Então hoje nós temos aqui 4 stops loss, tá? Sendo 3 em ações e 1 em commodity. Seguimos posicionados ainda na compra em Lojas Renner, seguimos em CPFE, BB Seguridade e Via Varejo. Hoje não fizemos operações em índice e hoje foram feitas 4 operações em dólar. Na realidade, 3 foram finalizadas e nós estamos posicionados em uma em aberto, tá? Que na realidade bateu a nossa redução, compramos aqui o dólar no rompimento da máxima do dia de hoje, né? Compramos ele no rompimento de 3.205, rompeu e está aqui segurando na nossa redução parcial. Então, para aqueles que entraram, que estão acompanhando o nosso trabalho, né? O dólar chegou a bater no 3.208, que é a nossa redução parcial, 1, 2, 3 vezes. Para aqueles que já atingiram a redução parcial, coloquem o stop no ponto de entrada e é para manter a compra ainda, tá? O stop está no ponto de entrada sem risco, o alvo da operação vai ficar lá na casa de 3.215. Vale lembrar que o ajuste já terminou, então nós seguimos posicionados. Então hoje foi um belo dia de day trade em dólar, tá certo? Então aqui vamos começar agora a fazer a análise do índice Bovespa, vamos acompanhar aqui o mercado como um todo. Hoje o índice Bovespa trabalha numa queda de 0,5%. Percebam que o mercado rompe a estrutura de resistência, porém namora muito nesses patamares de preço e não tem força para poder continuar o seu movimento direcional de alta. O que nós iremos acompanhar aqui, tá? O que nós iremos acompanhar aqui? Um possível pullback até os patamares de 58 mil pontos, se eventualmente o índice Bovespa voltar aqui até os 58 mil pontos, podemos pensar em uma compra, esperando que ele venha trabalhar nessa sequência de zigue-zague ascendente, tá certo? Então, atenção da maneira que está estruturado, seria natural o mercado desenvolver aí uma possível movimentação de queda ainda no próximo pregão. Já o dólar futuro hoje é exatamente neutro, tá? O mercado passa por mais um dia de consolidação. Agora nós temos aqui um ponto de referência muito importante, tá? 3.212/3.215. Vamos ficar atentos em um possível rompimento desses patamares de preço. Notem que o dólar passa por um período de alta, ele inicia aqui o seu processo de correção e agora ele começa aqui a tentar desenhar um pivô de alta. Então a maneira que está estruturado abre espaço para uma alta se eventualmente o dólar trabalhar acima de 3.215. Por enquanto é um cenário de indefinição, um cenário um pouco mais complexo para ser trabalhado intraday, tá? Então temos um suporte definido em 3.166 e uma resistência em 3.213. Então vamos ficar atentos a um desses rompimentos. Então, superação de 3.215 leva o ativo a testar a minha média de 21 períodos lá em 3.250 e se eventualmente perder 3.166, o próximo ponto de parada ficaria lá na casa de 3.135. Eu vou começar falando aqui com vocês sobre alguns ativos em que nós separamos para a gente poder acompanhar. Primeiramente eu vou começar pelas commodities, tá? Eu vou falar aqui sobre o CCMU, tá? CCMU, que é o vencimento do milho. Então nós tivemos aqui o milho se segurou nesses patamares, teve um repiquezinho aqui, nós não conseguimos pegar esse movimento. Entramos hoje atrasado e pegamos um stop loss na realidade, né?
Foi aqui um gráfico de 60 minutos que fez com que a gente iniciasse essa operação. Então, o milho ele abriu em alta, ele continuou desenvolvendo uma movimentação positiva e nós entramos nesse movimento. Ele subiu, passou por um período de correção e esperávamos esse movimento. Tá? Então, temos aqui um pivôzinho de alta, rompeu, porém acionou e não andou e veio aqui estopar a gente, foi um stopzinho bem curto. Então, estamos de fora. Outro ativo também que foi destaque ontem no nosso comentário aqui com vocês no fechamento do mercado, nada mais era do que o boi gordo, BGI V16. Então nós temos aqui um martelinho, ontem superamos a máxima de hoje o boi desenvolve uma alta. A gente tem espaço para buscar aqui a região de R$156. Falando aqui do boi gordo, aproveitar e passar um recado, tá? Amanhã nós temos vencimento de contrato do índice futuro. O índice futuro, agora o vencimento agosto, ele deixa de ser negociado, nós estamos negociando a letra Q. Lembrando que o índice futuro ele tem vencimento todos os meses pares, tá certo? E toda quarta-feira mais próximo do dia 15. Então amanhã é dia 17. Então atenção, tá pessoal? Amanhã no pregão nós iremos negociar o contrato com a letra V. Então para quem opera o índice cheio é o INDV16 e o mini índice é o WINV16. Atenção, então, que amanhã é dia de rolagem de contratos de índice futuro. Então, voltando aqui para as nossas análises, tá? Um ativo que nós vamos acompanhar, aí ao longo dos próximos pregões, esse boi num possível repiquezinho. Vamos ficar de olho agora em Banco do Brasil, BBAS3, o ativo testando aqui o topo histórico, tá? Testando aqui o topo histórico. E na região de R$23, acredito que ele pode passar por um período lateral, até mesmo passar por uma movimentaçãozinha de queda, tá certo? Então vamos ficar atentos, fez um candle de indefinição, a perda da mínima de hoje sugere uma movimentação corretiva até os patamares de R$21,50. BBDC4 é outro banco, nós estamos posicionados em Bradesco, tá? O ativo namora aqui o seu topo histórico, rompeu, porém não teve força para se sustentar acima desses patamares de preço. Claro que para que o ativo tenha aqui uma força para desempenhar, uma força compradora para desempenhar no campo positivo, tem que ter um rompimento aqui de R$29,80 em BBDC. BB Seguridade é um outro papel que é um gráfico bem similar ao Bradesco, segundo dia consecutivo de queda, veio testar aqui uma região de suporte, que era uma antiga resistência, e abre espaço para tentar agora. Sobe, passa para o seu período de correção e vamos ficar atentos num possível movimento de alta. BRAP4 ainda estamos monitorando até amanhã o prazo para acionar nossa venda caso venha perder 10,45. O ativo não fez aqui um candlezinho vendedor e agora a gente tem espaço para um possível movimento direcional de alta. Notem que o ativo rompe essa estrutura de consolidação e o rompimento da máxima deste pregão leva aí a uma movimentação positiva em BRAP. BRKM5, Braskem faz um candle vendedor em cima de uma linha de tendência de baixa, que nada mais é do que a linha de retorno deste canal de baixa, e abre espaço então para o ativo tentar se segurar nesses patamares de preço. Então muita atenção, média de 200 servindo aí como uma região de resistência e uma linha de tendência de baixa, o ativo pode iniciar um processo de correção. Banco Banrisul, BRSR6, o Banco Banrisul está aqui rompendo essa estrutura de resistência, me fez um candlezinho comprador, até sugerimos aqui uma compra do papel e o ativo vem desempenhando uma força compradora direcional aí. Então tem espaço para continuar o seu movimento de direcional de alta em Banrisul. Nós não tivemos força aqui para CEMIG romper os R$10, porém ainda a gente continua monitorando R$10 para a compra de CEMIG. CPFE3, estamos comprados no papel, ele trabalha dentro dessa consolidação e caso o ativo venha aqui desenvolver uma movimentação positiva em R$23,50, abre espaço sim para um movimento direcional de alta em CPFE3. Cirela é um outro ativo em que chama a nossa atenção. Notem que Cirela vem caindo aí lentamente, tá? E veio tocar numa região de suporte. Quando nós selecionamos, estava sendo configurado um doji, tá? Então há uma expectativa, se eventualmente romper a máxima de hoje no próximo pregão, há uma expectativa de um possível repique. Vamos ficar atentos aqui em Cirela. Eco Rodovias, Ecor 3,
o ativo tentando se desvencilhar dessa região de resistência. Vamos marcar aqui um topo, tá? Vamos marcar aqui um topo, 8,86, caso seja rompido, há espaço para uma movimentação direcional de eco-rodovias. Atenção para quem está comprado em Elet 6, o ativo subiu, deixou uma sombra superior, entre máxima e agora o fechamento caiu já a 3%. Então atentos aqui, para quem está comprado, se o ativo voltar abaixo desses R$25, há uma probabilidade grande dele tentar buscar os R$23 também em Elet 6. EQTL3, tá? EQTL, atenção para Equatorial, o ativo vem aqui tocar numa região de suporte, foi testado aqui como uma resistência, testa aqui como uma região de suporte. Vamos ficar atentos nesse cenário aqui, tá? A superação da máxima de hoje em Equatorial leva a um possível repique. Atenção para quem está comprado em Gerdau, tá? A Gerdau veio desempenhando uma movimentação positiva, tem espaço ainda para buscar lá em cima a região de 10,60, porém da maneira que está estruturado aqui, me faz um candlezinho vendedor. Então eu ficaria de olho em Gerdau para um possível repique, se eventualmente o papel voltar aqui para os patamares de 8,70, 8,75, montar um candle comprador, poderíamos avaliar sim a entrada de uma força compradora formando um candle comprador e com isso a gente abrir uma operação de compra no papel. A sugestão para quem está posicionado tanto em GGBR quanto em Goal, ficar de olho aí que ambos os ativos estão demonstrando uma exaustão do movimento de alta. Claro que esse cenário vai ser confirmado caso a mínima de hoje seja perdida. KLBN11, Klabin é um outro papel. Nós estamos monitorando aqui Klabin, um rompimento desses R$17,26. MRV, tá? Atenção a MRV, o ativo caiu bem, veio testar aqui uma região de suporte dada por topos anteriores, que era uma antiga região de resistência, e no momento veio testar aqui a casa dos R$12 como uma região de suporte. Então vamos ficar atentos em como o ativo tende a se comportar aqui nesse movimento em cima de um suporte. RADL3, Raia Drogasil, é um papel em que começou a cair, está em cima de uma estrutura de suporte. Vale lembrar que vários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos em queda. Vamos esperar algum candle comprador para se posicionar em Raia Drogasil. SMTO3, São Martinho. São Martinho trabalha em cima de uma região de suporte definida aqui por um cenário de lateralização. Então temos fundo e topo. Forma um martelo, a superação da máxima leva a um possível repique. TAE11, tá? Taesa, o mercado me faz um engolfo de alta em cima da média de 21 períodos. O rompimento, tá? O rompimento da máxima de hoje sinaliza uma retomada de força compradora. E para finalizar, as ações da Vale, tá? As ações da Vale, elas vêm tocar aqui numa região de resistência. Notem que temos aqui topo anterior, tá? E o ativo me faz um doji. A perda da mínima de hoje da Vale sinaliza um possível processo corretivo. Então esse foi mais um fechamento do mercado, muita atenção amanhã, então rolagem de contrato de índice, o novo contrato que nós iremos negociar, o contrato V. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Até lá!